Glória a Deus. Vocês já estão prontos para ouvir a palavra de Deus nessa noite? Glória a Deus. Então abram suas Bíblias. Glória a Deus. 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. Capítulo 5, verso 14 e o verso 15. Eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional. A palavra de Deus diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Feche seus olhos. Deus, estamos na tua casa nessa noite, Deus, para compreendermos nosso relacionamento contigo, para compreendermos a oração e o poder, meu Pai, que nela tem. Senhor, que o teu Espírito Santo nessa noite esteja passeando por este lugar. Repreende, meu Deus, todo espírito de distração, todo espírito, meu Deus, enviado do inferno, meu Pai, para querer, Senhor, trazer preocupação aos teus filhos, para que nesse momento o pensamento deles esteja sendo levado, meu Deus, para outros lugares. Mas o Senhor, que é um Deus poderoso, domina e toma posse desta casa, Senhor, porque ela é consagrada ao Senhor, este culto é consagrado ao Senhor, tudo que estamos fazendo aqui é consagrado ao Senhor, e não aceitamos, meu Pai, nenhuma intervenção de Satanás nesse lugar. Deus, cremos, meu Pai, na plenitude do teu agir. Vem, Senhor, e enche os nossos corações. Renova agora as forças, meu Deus, dos que estão cansados, dos que, meu Deus, tiveram um dia de trabalho, Senhor, atribulado. Faz com que nesse momento, meu Pai, a tua palavra entre nesses corações e traga renovo, e traga refrigério, para que, Senhor, possamos sair daqui felizes por termos ouvido a tua santa voz. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, falando sobre oração, nós vimos no início desta série que em Mateus, no capítulo 21, verso 22, há uma afirmação de Jesus dizendo que tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mas ao nos aprofundarmos nesse cheque em branco que Jesus nos dá, né? Se você pedir algo a Deus em oração, se você crer, você há de receber. É um cheque em branco que vale muito dinheiro, porque ele não colocou nenhuma ressalva, ele não colocou aqui nenhuma condição, mas nos disse apenas que se crêssemos, poderíamos pedir a Deus e receberíamos. Mas quando começamos a nos aprofundar e adentrar na palavra, entendemos algumas coisas, alguns requisitos, algumas situações que a Bíblia vai nos ensinar. E oração é algo intuitivo, no sentido de que nós, seres humanos, muitas vezes dizemos às pessoas: eu já falava com Deus antes de ser crente. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Mesmo antes de ser crente, quando eu tinha algum problema, eu conversava com Deus, no sentido de que no fundo de cada ser humano há uma necessidade, uma impressão dele voltar de novo ao seu Criador, e é o que faz com que muitas pessoas procurem a Deus, ainda que sem entendimento. E por que eu falo nessa noite sem entendimento? Porque os discípulos, eu não me lembro se eu falei isso aqui ou na série, mas é em tempo para que todos partilhem do mesmo entendimento. Eu não vi nunca nenhum dos discípulos de Jesus pedindo a ele: Senhor, me ensina depois como é que o Senhor fez aquele negócio ali do pão e do peixe, porque de vez em quando a gente está em alto mar pescando e a comida vai ficando escassa. Se a gente aprender
como é que faz o milagre do pão e peixe, a coisa fica mais tranquila para a gente. Eu não vi nenhum discípulo perguntando a Jesus: Senhor, como é esse negócio aí de mexer em barro com cuspe e botar em olho de cego? Me ensina como é que faz esse processo. Eu não vi. Mas eu compreendo que os discípulos, ao andarem com Jesus, descobriram que o segredo dos milagres que Jesus fazia, o segredo da soberania e da autoridade que Jesus tinha, era na sua comunhão com o Pai. E aí, em um determinado momento, a Bíblia diz que Jesus volta de um período desse de oração. E os discípulos procuram ele e diz: Senhor, João ensinou os discípulos dele a orar. Ensina-nos também a orar. Mostrando, queridos, que não é uma questão de técnica, não é uma questão de construção argumentativa, mas existem coisas sobre a oração que nós precisamos aprender, porque se não houvesse necessidade de aprender, Jesus não teria ensinado. Ele teria dito aos discípulos: vocês estão com baboseira, negócio de aprender a orar, é só você falar com Deus de qualquer jeito que o negócio funciona. Não estamos aqui querendo limitar a oração a nenhuma técnica retórica. Não queremos ensinar aqui nenhuma oração forte e eficaz que você vai repetir palavras para que ela dê certo. Mas vimos que toda oração, ela precisa ser feita em nome de Jesus. Vimos que não adianta nós comparecermos diante de Deus, dando ordens a Deus e dizendo a Deus o que Ele deve fazer, porque nós devemos nos portar diante da presença de Deus como servos e não como senhores. E como servos, entendemos que nesse processo de oração nos apresentamos não pelos nossos próprios atos de justiça, mas apresentamos diante de Deus todas as vezes que entramos em o nome de Jesus, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz e perdoou os nossos pecados. Entendemos que não adianta a gente querer se justificar diante de Deus, porque se nós tivermos qualquer postura de orgulho diante de Deus, ainda que venhamos a entrar na presença de Deus apenas para agradecer, apenas para dizer a Deus que reconhecemos a sua bondade, a sua fidelidade, mas se a nossa postura for justificada em nós mesmos, porque nós somos bonzinhos, porque fazemos, e pior, e se nessa nossa postura desprezarmos as pessoas que estão do nosso lado, ainda que elas sejam pecadoras. Vimos aqui em um culto de Santa Ceia que Jesus estava em uma mesa, sentado com pessoas importantes, e ele tira a atenção das pessoas importantes para conversar com a mulher pecadora. E às vezes nós não entendemos e não discernimos o que a palavra de Deus nos ensina sobre nos assentarmos à roda dos escarnecedores. Significa que eu não devo comungar com eles das práticas que eles praticam, mas isso não diz que eu devo desprezar essas pessoas e aceitar a ideia de porque elas estão cometendo pecado, elas devem ou merecem ir para o inferno. Mas ao contrário, traz para mim uma responsabilidade e um dever de buscar essas pessoas para que elas possam ser salvas. E muitas vezes a igreja se fecha, a igreja se tranca, achamos que somos melhores do que os que estão lá fora, começamos a julgar as pessoas dentro da igreja e julgamos quem é digno e quem não é digno de estar na nossa presença. Não é nem na presença de Deus, é na nossa presença. E esse evangelho ele não é de Jesus. Esse evangelho não é o evangelho que Cristo nos ensinou. O evangelho que Cristo nos ensinou era o evangelho de um Cristo que andava com pessoas pecadoras pregando o evangelho, mas você nunca viu ele cometer um pecado para justificar o fato de ele estar pregando como um pecador. Você nunca viu dizer na Bíblia que Jesus se prostituiu para poder pregar para as prostitutas. Ao contrário, você vê que diante de uma prostituta, ele pergunta, de uma mulher adúltera, me perdoe, ele questiona: quem não tem pecado que atire a primeira pedra.
E a Bíblia diz que todos tinham pecado e foram saindo de um em um. Mas ficou mais alguém com aquela mulher, porque ele não tinha pecado. Era o único que podia arrumar uma pedra na mulher. Ele andou pregando o evangelho para pecadores, sem que para isso ele precisasse cometer pecados. Esse é o evangelho de Jesus. E é por conta desse evangelho que nós agora temos confiança diante de Deus para entrar na sua presença em nome de Jesus, não confiando na nossa justiça, como confiava aquele fariseu que agradecia a Deus porque ele não era como aquele outro homem pecador. Só que a Bíblia diz que a oração dele, embora fosse uma oração de agradecimento, que ele não tivesse pedido nada a Deus, Deus não ouviu a oração dele. Mas o outro que ele dizia que era pecador, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração. Porque embora ele fosse pecador, tudo que ele estava pedindo a Deus era que tivesse misericórdia dele, tivesse perdão pelos pecados dele. E aí nós terminamos o culto entendendo que tem pessoas que já estariam em um nível de conhecimento da palavra de Deus, pessoas que já têm um entendimento sobre o que é a vontade de Deus, e que essas pessoas poderiam agora estar exercendo a oração para conquistar coisas maiores, porque a Bíblia diz que Deus ouviu a oração daquele pecador, porque a oração dele era uma oração de arrependimento. Ele não estava pedindo a Deus, Deus, faz com que agora esses demônios saiam daqui. Ele não estava dizendo, Deus, eu quero que o Senhor repreenda essa enfermidade agora neste lugar. Não era esse tipo de oração que aquele homem estava fazendo. Mas aquele homem estava simplesmente confessando a sua culpa diante de Deus e pedindo perdão pelo seu pecado. Para que precisamos entender isso? Para que isso não sirva de legalismo ou de legalidade, para que alguém pense que você pode levar uma vida de qualquer jeito e que você vai orar pedindo a Deus que lhe abençoe, que vai pedir a Deus muitas coisas e que Deus vai lhe ouvir. Porque infelizmente vivemos em um tempo em que a maioria das pessoas estão sendo enganadas, e estão sendo enganadas porque nós muitas vezes queremos o que é mais fácil. Observe, quando alguém vai vender um carro roubado, ele não vende mais caro do que o carro que está na loja. Por que ele não vende mais caro? Ou quem sabe até pelo mesmo preço? Porque, queridos, quando você está pagando caro por alguma coisa, você se cerca de todos os cuidados. Eu quero ver quem vai numa loja comprar uma geladeira de 4, 5 mil reais que não pede a nota fiscal. Se vacilar, você ainda contrata a garantia estendida de mais um ano. E pega o documento, leva, tira uma cópia, guarda no classificador, esconde lá na gaveta, porque você quer se cercar de todos os cuidados. Porque aquilo lhe custou caro, tem um valor para você. Mas quando o ladrão chega para oferecer algo que é fácil, geralmente ele chega lhe oferecendo uma grande vantagem. Inventa uma história qualquer, uma mentira qualquer, e chega e vende a pessoa um carro que custa 30 mil, ele vende por 22, porque está indo embora, porque ele é bonzinho e está dando carro de graça aos outros. E quando nós achamos alguma vantagem, nós muitas vezes não nos cercamos de todos os cuidados necessários e acabamos caindo em golpes. E o grande golpe do século é ensinar o homem que ele pode obter tudo de Deus, sem que ele precise ter uma vida reta diante de Deus. O grande golpe de Satanás é querer dizer ao homem que se ele fizer algum sacrifício diante de Deus, que Deus vai se agradar tanto do sacrifício dele, que não importa se ele vive mentindo, se ele vive roubando, se ele vive dando calote nos outros, se ele vive com a vida toda atribulada, toda perturbada, não importa o que você faz. Se você fizer o sacrifício, Deus te abençoa. Sabe o que é que muita gente acredita e cai nisso? Porque é fácil. É mais fácil você tirar um dinheiro, trazer e entregar aqui na igreja, do que você ter que manter uma vida reta constantemente diante de Deus. Mas entenda, manter uma vida reta constantemente diante de Deus, não é por isso que Deus vai te ouvir também, mas é o que faz você ter confiança para se aproximar de Deus.
E além de usarmos o nome de Jesus, esse versículo que nós lemos começa a falar dessa palavra chamada confiança. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Ou seja, a oração precisa ser em nome de Jesus, e ela precisa ser agora de acordo com a vontade de Deus. João explica isso de uma forma mais simples quando ele diz, narrando o que Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será concedido. Por que é que João está dizendo isso? Porque se vocês permanecerem em mim, quantos lembram do exemplo que eu dei aqui, de quando eu era criança e que minha avó mandava eu comprar na venda em nome dela? Meu filho, vai lá na venda lá de Seu Ismael e manda lá pegar 5 tomates. E eu ia, um menino de 5, 6, 7 anos, e pedia: Seu Ismael, minha avó mandou eu trazer, pegar aqui na mão do senhor um tomate. Ela disse que depois vem pagar. Por que Seu Ismael me atendia? Porque ele sabia que eu tinha respaldo com a minha avó para agir em nome dela. A pergunta é: se o filho do vizinho chegasse lá e dissesse: ó, Seu Ismael, a avó de Samuel mandou eu vir aqui pegar tomate, ele ia despachar? Ele olha e diz: meu filho, o que é que você tem a ver com a avó? A avó é de quem? Samuel. Se vocês permanecerem em mim, ou seja, só age em nome de Jesus quem tem relacionamento, quem permanece nele. Só usa o nome de Jesus quem é filho dele. Vem cá, meu irmão, o negócio de sai daí, demônio, não é? Vocês são engraçados. Esse Paulo que você está dizendo aí, não era esse daqui não, esse é louco. Esse Paulo que vocês estão dizendo aí, eu sei quem é. Esse Jesus, também está tudo certo. Mas e vocês? Quem são vocês mesmo? E a Bíblia diz que o demônio caiu para dentro desses caras, quebrou eles no pau, meu irmão. Botou tudo para correr nu, envergonhado pelo meio da rua. Está na Bíblia. Por quê? Porque foi usar, irmãos, o nome de Jesus sem ter relacionamento com Jesus. O que eu quero dizer a vocês é que você que está aqui nessa noite, se você não tem levado uma vida de permanecer nele, entenda, a palavra não é estar nele. Por que não foi estar? Você pode até usar esse verbo com sentido de continuidade, mas permanecer não deixa dúvida. Se você permanecer em mim, não é chegar e ter Jesus um dia em você, é permanecer constantemente com o relacionamento com Ele. Então, a oração tem que ser em nome de Jesus. Para eu orar em nome de Jesus, tem que permanecer nele. E as minhas palavras permanecerem em vós. Aí o próprio João agora explica o que é esse negócio de palavra permanecer em vós. Se você pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Através? Então, se a palavra permanecer em mim, tudo que eu pedir vai ser de acordo com a vontade de Deus. E aí agora qual é o segredo, o resultado final de tudo isso? Que se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e será concedido. Aí alguém no auditório nessa noite vai pensar: mas isso aí, esse negócio aí é meio furado. Pedir o que quiser? Então quer dizer que se eu pedir para virar milionário, Deus vai me dar? Irmão, eu garanto para você que se você estiver em Cristo e a palavra de Cristo estiver em você, você vai ter tanta coisa importante para orar. E eu duvido que a sua oração seja essa. Porque você vai compreender pela palavra de Deus que o desejo dele nunca foi
que você herdasse esse mundo. O desejo dele é que você alcance a vida. Mas é muito fácil, queridos, alguém chegar aqui e começar a dizer a vocês: quem quer se dar bem? Quem quer se dar bem? Não, pelo amor de Deus, todo mundo quer se dar bem. Eu mesmo sou o primeiro que não quero me dar mal. Se dar bem significa que eu não quero me dar mal. Quem é que não quer ser abençoado no que faz? Você quer fazer uma coisa para dar errado? Ou você quer fazer uma coisa para dar certo? Você quer que no seu emprego seu patrão aumente seu salário ou lhe demita? Não, vamos ser sinceros, ninguém aqui é hipócrita, a gente não está aqui para mentir. Todos nós temos vontades e desejos de termos êxito naquilo em que nós fazemos. O grande detalhe não está em querer que as coisas deem certo. O problema está na motivação pelo qual eu quero que dê certo. Preste atenção que a Bíblia diz. Tem pessoas que vão dizer: eu já orei, esse negócio aí de permanecer em mim e de palavra, e eu já orei, e não sei o que, não deu certo. Aí Tiago vai explicar algumas coisas para a gente. Tiago 4,3 está escrito: quando vocês pedem, não recebem. Agora preste atenção no detalhe: não é porque o pedido está errado, é porque vocês pedem pelo motivo errado, para gastar em seus prazeres. Eu fui pesquisar essas palavras, gastar e prazeres, no original, no grego, para entender o que essas palavras queriam dizer. Esse sentido aqui, irmãos, dessa palavra gastar, está em uma forma negativa. Essa palavra nunca é usada em um sentido positivo, porque na nossa linguagem, no português, gastar não significa necessariamente ser uma coisa ruim. Por exemplo, para você comprar alimento, você precisa gastar dinheiro, mas não significa nesse sentido que a palavra gastar foi empregada com uma conotação ruim, negativa. É só uma questão de compensação. Para eu comprar, eu preciso gastar. A palavra que talvez melhor se encaixasse nesse contexto aqui é a palavra esbanjar. E é uma palavra hoje que está bem na nossa rotina do dia a dia aí de redes sociais, né? Então, pedem por motivos errados para ostentar em seus prazeres. Então significa que eu posso orar pedindo um carro, e o irmão Paulo também pode orar pedindo o mesmo carro. Pode ou não pode? Pode. Agora a pergunta é: para que você quer o carro e para que o irmão Paulo quer o carro? Não, eu quero o carro porque eu preciso trabalhar, eu preciso andar na rua, preciso estar com a minha família com o carro. E qual é o erro que tem nisso aí? Qual é a motivação errada que tem nisso aí? Tem um motivo errado você pedir a Deus que Deus lhe conceda a bênção de você poder um dia ter um carro, ter uma moto, sei lá, moto, se bem que moto, eu não tenho nada contra não, mas moto, vamos orar pelo carro, não é bênção. Pouco tem gente caindo aqui, eu acho que tem que visitar no hospital, misericórdia. Não deixa esse negócio de moto quieto. Vamos orar pelos irmãos Nilson para Deus dar um carro aí, né, amém? Mas entenda, olha aí, ó, a fé já brotou ali no coração, o homem já está cheio da graça. Entenda, queridos, a motivação é algo que muitas vezes nós não revelamos de verdade para as pessoas. Mas Deus não tem como você enganar. Deus sonda as mentes e os corações. Ele examina a lógica, mas examina as emoções. Ele examina o corpo, mas examina também a alma. Para que você quer um carro? E às vezes, queridos, temos que tomar cuidado com o nosso coração, porque por vezes estamos pedindo coisas a Deus que não são para atender às nossas necessidades. Entenda aqui também a palavra prazer. Não quer dizer que Deus criou você para você não ter prazer na vida, para você viver um ser humano miserável, enclausurado dentro de uma caixa fechada preta, comendo cuscuz sem sal e sem açúcar do jejum. Irmão, quando você toma um café da manhã gostoso, um pãozinho quente de manhã, você sente prazer nisso. E quem foi que criou os sabores dos alimentos? Foi o diabo? Quem foi?
Por que então que Deus criou tanta fruta bonita e colorida para você comer? É para você ficar triste quando você morde uma melancia doce? Aquele caminho mesmo de volta de Macururé, passei num lugar lá, irmão, tinha melancia de R$3. Comprei a melancia, meu irmão, que melancia doce do sertão. Quando levei para o pastor Hélio, só ficou o caco lá, acabou com tudo. Meus filhos mesmo caíram matando. Irmão, quem criou a melancia foi Satanás, foi? Então entenda o que a Bíblia está dizendo quando fala em ostentação de prazer. Não está falando aqui da nossa satisfação. Deus tem prazer em que você viva bem, meu irmão. Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Deus não quer ver nenhum filho dele sofrendo. Acredite nisso e guarde isso como uma verdade no seu coração. Não é da vontade de Deus ver o homem sofrer. Mas a pergunta é, irmãos, eu tinha um problema na mão quando eu era criança, que minha mão apareciam umas bolinhas, e essas bolhas elas viravam pus. Eu cheguei a perder 3 unhas da minha mão por causa dessa infecção. Minha mão andava cheia de gases enrolada. Eu ia para o médico. Quando eu chegava lá, meu pai tinha que me segurar para poder a enfermeira arrancar aquelas gases, pegar um negócio lá que eu nunca esqueci o nome daquilo, chamava Degermante, não sei nem se ainda se usa isso em hospital, um negócio preto, velho, me dava uma raiva, um ódio daquele hospital. Se eu tivesse uma bomba, eu soltava, explodia todo mundo ali dentro. Porque a enfermeira, irmão, pegava aquela gase ali, aí aquela, não podia ser algodão, um negócio de um melhorzinho, e esfregava com uma pinça, meu irmão, em cima daquelas feridas. A pergunta é, meu pai estava me submetendo àquele tratamento ali dolorido, porque ele tinha prazer em meu sofrimento? Qual era o objetivo dele? Era que aquele mal não crescesse mais e não comprometesse a minha mão. Ele me submetia àquele tratamento para que hoje eu pudesse estar aqui segurando esse microfone para vocês. Muitas vezes Deus permite que situações cheguem na minha, cheguem na sua vida, que vai tirar a sua paz, que vai mexer na zona de conforto onde você está, vai começar a abalar situações de falsa segurança que você estava. Mas não é porque Deus quer ver e tem prazer no seu sofrimento, mas é porque muitas vezes aquele tratamento é necessário para que uma coisa pior não lhe aconteça. Mas a vontade de Deus, irmãos, tenha certeza disso, não é ver nenhum dos seus filhos sofrendo. Todas as vezes que Deus na Bíblia quis abençoar alguém, Deus concedeu saúde, Deus concedeu riqueza, porque é da vontade de Deus abençoar os seus filhos, e ele fica tão alegre quando ele abençoa alguém que ainda sabe fazer o mesmo com o seu próximo. Quer agradar o coração de Deus, irmão? Vira o canal de bênção para você ver uma coisa. Começa a abençoar para você ver se Deus não manda para ver o caco aí no seu celeiro aí, para encher. É assim que Deus trabalha, irmãos. Mas quando o canal está entupido, Deus manda a bênção vai para a poupança. Deus manda a bênção vai para uma casa de aluguel. Deus manda a bênção e a bênção só vai para o Venha Nós. Para o Venha Nós, irmão, chega a hora que Deus vai procurar outro canal. Deus vai procurar outro canal para que a bênção chegue nos menores. Muitas vezes nós queremos ser abençoados, mas não queremos ser um abençoador. Só que quando ele chegou para Abraão, ele disse a Abraão: seja você uma bênção. E aí a gente entende o propósito de Deus quando nós agora entramos em oração, o que são esses motivos errados. Irmão, você está orando pedindo a Deus um carro novo. Senhor, o Senhor está vendo, meu pai, meu carro aqui, o ano que é, me ajuda, Senhor, para eu trocar de carro. Mas às vezes, irmão, no fundo do seu coração, você só quer trocar de carro porque seu vizinho trocou. Às vezes você só quer trocar de carro porque no seu trabalho, o seu colega de trabalho também trocou. E nós temos que vigiar o nosso coração, porque o coração do homem é assim. O homem é assim. Você vê a irmã chegar aqui com um vestido novo e aí diz: meu Deus, eu tenho que dar um jeito e entra numa campanha de jejum, de oração, Deus usa um raso, o Senhor tem que me ajudar, mas eu tenho que chegar aqui com um vestido mais bonito que o da irmão. Preste atenção, tem algum problema você orar e pedir a Deus uma roupa?
É pecado vestir roupa? Mas se o motivo for errado, não adianta você orar, irmãos. Você vai gastar a sola do seu sapato, você vai ficar com fome à toa. Você pode trazer 1 milhão diante do altar de Deus. Se o motivo for errado, a Bíblia diz que Deus não vai responder a sua oração. Se a oração não for em nome de Jesus, Deus não tem compromisso com essa oração. Você pode fazer o sacrifício que você quiser, irmão, entenda nessa noite. Sabe qual é o maior sacrifício que alguém poderia fazer? É o sacrifício de Jesus. Agora, uma coisa o homem descobre. O homem descobre como alegrar o coração de Deus. Quando você vê alguém passando necessidade que você ajuda. Quando você vê um irmão seu do seu lado em dificuldade e você tira do seu para você ajudar. Quando você vê a obra de Deus precisando da sua ajuda e você abre o coração para abençoar. A regra, irmãos, continua sendo a mesma. Busque em primeiro lugar as coisas desse mundo. Não é assim não? Busque em primeiro lugar as campanhas para você conquistar a fé. Não é assim não? Não é não? E é buscar em primeiro lugar o quê? E depois a sua? E aí agora? Ou seja, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e será concedido. Já pensou, irmãos? Eu acho interessante porque Tiago, no verso 5, do capítulo 17 ao 18, ele vai trazer para a gente uma visão. Ele vai dizer o seguinte: Elias era humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Você vai achar isso no livro de Tiago, capítulo 5, 17 ao 18. Por que eu acho esse texto brilhante? Se você ler a Bíblia é um livro que trabalha com a verdade, não trabalha com mentira. E Deus é tão verdadeiro que fez com que grandes homens de Deus, tudo que eles fizeram, ficasse registrado nesse livro. Porque hoje, se nós ouvíssemos dizer que um dia um homem sobre a face da terra orou e Deus fez cair fogo no céu, nunca nenhum de nós ousaríamos fazer uma oração dessa, porque acharíamos que ali não era um homem qualquer, mas era um super-homem que tinha uma super comunhão com Deus, que vivia flutuando sobre a face da terra, só pisando na pontinha do pé, para não melar o resto da sola do pé dele. Aí Tiago vem desconstruir essa visão, que nós é quem construímos, somos nós, viu, irmãos, que construímos, de que homens são melhores do que outros. Tudo que você pode ver, irmão, de melhor na vida de algum irmão seu, é porque ele está dando mais lugar ao Espírito Santo de Deus para trabalhar na vida dele. Nenhuma glória há em homem qualquer por aquilo de bom que é feito através da vida dele. Porque toda a honra e toda a glória tem que ser dada a quem está trabalhando na vida dele. Quem faz o homem produzir qualquer coisa boa é o Espírito Santo de Deus. É a natureza de Deus. Mas ele vai dizer agora: você está vendo um homem que orou e a Bíblia diz que o céu se fechou? Pois ele era homem igualzinho a você. Ele tinha os medos igualzinho a você. Tinha fraquezas igualzinho a você. A Bíblia não escondeu, irmão, que Elias fez cair fogo do céu cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia não escondeu que ele matou os 400 profetas de Baal e ainda levou os de Azera de quebra, cheio do poder de Deus. Mas a Bíblia também não esconde que depois ele correu de uma mulher e se escondeu para preservar sua vida com medo de morrer. Porque nós muitas vezes temos medo também. Porque nós muitas vezes nos acovardamos diante das situações também. Mas isso não faz com que nós sejamos menor diante da presença de Deus, porque Deus compreende que a gente continua sendo homem, que a gente continua sendo falho, mas a promessa dele de que tudo que pedíssemos em oração, de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus, ele faria. Agora vamos pensar.
diante de um caso concreto. A gente disse que tem que orar em nome de Jesus. Até aí tudo bem. Elias naquele tempo não tinha ainda o nome de Jesus, mas tinha uma comunhão direta com Deus, porque ele tinha unção de profeta. Ele tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele e tinha uma comunhão direta com Deus. Até aí tudo bem. Mas vem cá, irmão. E esse pedido de dizer que é para a terra ficar seca durante 3 anos, é da vontade de Deus? E por que Deus ouviu a oração? Vou tomar água de coco quando você pensa. Esse Paulo está terrível aqui atrás. Depois que o senhor voltou de Macururé, eu voltei para pregar, agora eu vou sentar aí para assistir. Irmão, entenda uma coisa, foi o que eu expliquei a vocês no carro. O problema não está no carro, o problema está na motivação. Sabe qual era a motivação de Elias? Você vai encontrar isso em 1 Reis, capítulo 18, do verso 36 ao 38. A Bíblia vai dizer assim, ó: a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se ao frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Escuta aqui, irmãos. Elias não chegou lá com desaforo, cheio de arrogância, de prepotência, como eu já vi por aí. Parece que Elias era um lampião gospel, né? Chegou lá na frente de Acabe e disse: olha, é segundo a minha palavra agora aqui, que vai fechar o céu, e acabou esse negócio, e deu no pé. Cheio de ódio no coração, né? Não parece que Elias estava cheio de raiva? Irmão, ele está dizendo: eu fiz todas essas coisas por ordem tua. Quem mandou Elias fazer? Foi Deus. Elias não agiu uma vírgula por emoções, por sentimentos, por vingança. Elias estava o tempo todo pautado na palavra de Deus. Para você entender que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. Deus não fechou o céu porque a palavra foi de Elias. Ele fechou o céu porque a palavra que Elias liberou era a palavra que ele tinha liberado para Elias. E qual era o propósito de tudo isso agora? Responde-me, ó Senhor, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que faz do coração deles voltar para ti. A Bíblia diz que depois que esse homem fecha a boca, o fogo do céu caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e secou totalmente a água na valeta. Deus respondeu com fogo a oração de Elias. Irmãos, esse tempo que estivemos ali na cidade de Macururé, podemos experimentar milagres instantâneos de Deus através da oração. A irmã Sandra deu um testemunho aqui no domingo. Quantos viram o testemunho da irmã Sandra aqui? Levanta a mão para eu ver. Eita glória, a maior parte dos que estão aqui não viram, não, irmã Sandra. Testemunho. Irmãos, eu estou sentado lá conversando com o irmão Djavan. A irmã Sandra chega com o irmão Alisson, e Alisson chegou lá, estava fungando, parecendo um touro. A gente tinha levado daqui algumas irmãs que foram para fazer a aferição de pressão, a irmã Domingas, a irmã Lu, que eu me lembro daqui, acho que foram vocês duas, né? Fazer a aferição de pressão, medição de glicemia. Da sede foram uns irmãos lá para fazer negócio de corte de VO, essas coisas lá no cabelo do povo. Foi uma tribulação lá, mas foi bênção. Cortou o cabelo do povo todo, acabou com tudo lá. Tinha o negócio das pinturas infantil, a irmã da Jocum que foi para fazer o trabalho, a distribuição das cestas básicas, da roupa. Tudo isso a gente precisava do clube. E a gente tinha saído daqui, irmãos, com ofício. Eu tinha o negócio do ofício assinado, mas eu deixei em casa. Eu disse: meu Deus, tinha ficado na minha Bíblia. Eu disse: agora, mas enfim, o que foi que aconteceu? O clube entrou em reforma. Os que estavam lá viram que o colégio também estava em reforma. E aí chega de manhã a irmã Sandra com
Alisson Fungano, para me dizer que o clube estava trancado e que eles não iam liberar porque o clube estava em reforma. Quando eles me disseram, eu disse: irmã, acabou de sair daqui agora o pastor Gilson e a vice-diretora da escola, que vieram me dizer essa situação, e eles vão tentar resolver. Só tem um jeito agora: reúna a sua equipe, vá ali para o lado de fora, debaixo da árvore, na sombra, e vão orar. E aí passou, a irmã Sandra foi, eu passei de volta pela porta da escola, vi a rodinha lá, o pessoal entrando no mistério, no Pentecoste, e um pisa na cabeça de Satanás, e o outro canta um coreio de fogo, um negócio violento lá naquele lugar. Quando eu estou, irmãos, na porta da escola, me volta o pastor Gilson, que é o pastor local lá da Assembleia de Deus. Meu pastor, eu tenho uma notícia para o senhor, uma é boa, a outra nem tanto. Eu disse: diga aí, meu pastor. Eu liguei para o pessoal aí vinculado ao prefeito, avisei a situação do clube e eles liberaram para a gente usar. Mesmo em reforma, a gente vai poder usar. E qual é a notícia que não é muito boa? É que o cadeado estava trancado e ninguém sabe onde está a chave desse cadeado. Meu Deus! Mas ele, com aquela simplicidade dele, com aquela mansidão. Mas eu perguntei a eles se eu podia quebrar o cadeado e botar um cadeado novo. Eles disseram que podia e eu já cerrei o cadeado e o clube está aberto. Aí quando ele me disse isso, eu chamei ele e disse: o senhor sabe o que é isso, meu pastor? Ele disse: não, senhor, vem aqui comigo. Quando ele olhou pela porta da escola, estava aquele grupo de jovens no teatro, tudo clamando a Deus fervorosamente, pedindo a Deus que fosse adiante deles, quebrando todo o ferrolho na casa. A gente foi ver a fazenda que a gente vai comprar em nome de Jesus, amém? Primeiro projeto missionário naquele lugar ali, centro de treinamento. Eu fui lá, irmãos. O diabo atribulou tanto que até a sola do meu sapato derreteu. E não era sapato do Paraguai, não, viu, irmão? Já tem gente aí murmurando, dizendo: pastor está comprando sapato do Paraguai. Mas foi o calor, pô. A gente andando, a sola do meu sapato derreteu toda lá, descolou, ficou por lá mesmo meu sapato, amém. Mas a gente orou, saímos daquele lugar. Quando a gente voltou para a cidade, o irmão Marcos, graças a Deus, o Marcos foi uma bênção ali naquele lugar, com aquela Kombi ali, levou a gente. E quando a gente retornou, chegamos, já era 2 e pouco, não foi, irmão Marcos? Se almoçar, umas 2:30 da tarde. Chegamos no local do evento, o evento estava marcado para começar às 18 horas, já eram 2:30, palco montado, som montado, mas ainda não tinham ligado a energia. O que é que está acontecendo? Não, a pessoa da prefeitura que ficou responsável e tudo certo para vir ligar a energia meio-dia, até agora não veio, e o outro que era o chefe dele, o responsável lá, também sumiu, que ninguém fala com esse homem mais. E já vai dando 3 horas da tarde, e o pessoal do som quer passar o som, e que não sei o quê, e que não sei o quê. Irmão, em nome de Jesus, segura aí. Fiz igual eu fiz com Alisson, respira fundo aí. Abracei ele e disse a ele o seguinte: meu irmão, Deus trouxe a gente até esse momento aqui. O palco está pago, está sim, senhor. O som está pago, está sim, senhor. Sua parte, meu irmão, pode considerar que para mim o senhor já cumpriu. Nós contratamos com o senhor para armar o palco e armar o som, e a sua parte do contrato para mim está resolvida. Vou dizer uma coisa ao senhor aqui agora: se não aparecer ninguém para ligar essa energia, não vai ter evento, porque Deus não quis que tivesse evento. E o senhor pode desmontar tudo, levar para sua casa, que o senhor não está devendo nada a gente nada a senhor, e o contrato está resolvido, porque Deus está no controle de todas as coisas. Agora, se for da vontade de Deus, nem que tenha que vir o carro da Coelba de Salvador, mas vai vir ligar essa energia. O senhor crê? Ele disse: eu creio. O homem era ímpio, mas quando ele disse que cria, a Bíblia diz que 2 ou 3 concordarem na terra. Me dê a mão aí, irmão, em nome de Jesus. E aí peguei a mão dele, mais 3 que estavam com a gente aí, irmão, começou a orar.
Deus repreende esse espírito. E aí foi um Pentecoste, um mover de Deus, e querendo dar terra lá, e foi um negócio, só não deu para não escandalizar no meio da rua, né? Irmão, acredito que em Deus, que eu estou em cima do altar de Deus, eu não vou mentir. Eu já não minto, então em cima do altar de Deus ia ser pior ainda. Eu tenho pessoas que estavam comigo nessa hora. Quando terminamos de orar, não deu 10 minutos. Esse homem que ninguém achava, que ninguém ligava, que tudo isso que vocês estão imaginando, foi passando atrás da gente. Eu olhei para ele e disse: olha o homem aí. E aí não me pergunte quem, como, eu sei que ligaram essa energia e foi uma bênção de Deus aqui. Você está pensando que acabou? Foi? A gente dormiu lá na casa do pastor Henrique. E aí os irmãos da Kombi que estavam aí, cadê a Kombi de fogo aí? Dá uma glória aí. O pessoal da Kombi de fogo dormiram com a gente na cidade de Formosa. Quando eu acordei de manhã, irmãos, eu já não acordei bem. A casa estava cheia, eu aí fui no banheiro, tirei de dentro, escovei o dente, depois fui tomar banho, mas a barriga já não estava boa. Eu acordei parecendo o seu boneco da aquele negócio do professor Raimundo, né? Andando. Aí, meu irmão, foi um mistério de Deus, foi um mover de Deus. Ali não precisou nem orar, Deus teve misericórdia. O pessoal da Kombi deu logo no pé e disse: ô glória, pelo menos a maior parte já foi aqui para não ver o bagaço aqui que vai ser depois. O pessoal foi embora, que se adiantaram o lado deles. Aí, meu irmão, quando eu estou lá passando mal, todo atribulado, levar o pastor Clóvis atribulado para o banheiro também. Daqui a pouco, meu irmão, vai o irmão Valdo também. Daqui a pouco vai a irmã Aline no bolo também. Peraí, meu irmão, que tribulação é essa aqui? Comunhão de banheiro, meu irmão. E era um no banheiro e o outro na porta batendo. Bora, meu irmão, sai desse negócio. Não, era 6 horas da manhã. E a gente já numa luta dessa naquele lugar. Sabe o que foi engraçado? Que ninguém dá conta. O pessoal comeu a mesma coisa que a gente. O irmão Nilson lá comeu o mesmo feijão, não foi, irmão? Comeu ainda da pimenta do pastor abençoada lá. E ninguém passou mal, rapaz. Mas, irmão, eu estava de um jeito que eu não ia conseguir dirigir meio quilômetro. Aí eu mandei uma mensagem para minha esposa: olha, a gente acordou cedo, eu acordei 5 horas da manhã, mas eu não tenho condições nenhuma de sair daqui, porque senão eu vou ter que parar o carro no meio da pista e me jogar dentro do mato nessa aí. Irmão, a coisa foi feia, acredite em Deus, irmão, foi feia. Foi que minha esposa trouxe o discernimento. A missão só termina quando vocês chegarem aqui. E aí pediu oração no grupo da igreja. A igreja começou a responder: vou orar agora, vai ser agora, irmão. A gente veio de lá até aqui, não teve nenhuma emergência de ninguém parar em mar, não teve tribulação. O pastor Carlos ainda comeu pudim no caminho. Aquele homem é uma bênção de Deus. Passando mal. Eu não tenho uma linha ali. Eu disse: você é maluco, rapaz, você vai comer pudim. Depois de uma situação dessa, irmão, Jesus já resolveu o problema. Irmão, eu não usei um banheiro, eu dirigi. Aí a gente saiu de lá mais ou menos o quê, meu irmão? 7 horas, 8 horas da manhã, 8 horas em ponto. Eu dirigi, vim dirigindo de lá até aqui, cheguei aqui 4 horas da tarde. Eu não fui no banheiro mais uma vez. Aí você pensa que acabou? Acabou nada, irmão. Quando a gente está em Feira de Santana já chegando, aí Deus já tinha agido, né? Deu fome na turma. Bora parar na churrascaria para comer. Quando a gente para o caminhão, meu irmão, não sei o que foi que o irmão Valdo fez lá, tribulou o caminhão soltou um cabo lá e aí pronto, para todo mundo desse posto agora com esse caminhão quebrado. Aí, meu irmão, vocês veem que é pancada. Quando a gente está lá nesse lugar, o irmão Val achou o caminhão dele, emprestou a ele lá um alicate. O que foi mais, irmão Val? Chave 13. O irmão Val foi entrar debaixo do caminhão, ninguém sabe o irmão Val lá embaixo. O irmão Val dando glória porque batia a cabeça no caminhão. É um negócio forte, meu irmão. Esse irmão Val debaixo do caminhão trabalhando de mecânico, eu olhando e disse: meu Deus, eu não podia mandar o pastor Clóvis que é procacete com meia dúzia. Eu não sei nada de mecânica, o negócio apertou. Irmão, ficamos quase 40 minutos parados. Quase. Foi ou não foi, irmão Val?
tinha que ter um negócio lá de uma volta lá, que ele tinha que encaixar alguma coisa e não estava acertando. Até que eu disse: rapaz, a gente esse tempo todo parado aqui, a gente não fez uma oração. Bora orar aqui, meu irmão, bora sair do carro aqui. Irmão, a gente ainda estava de mão dada. Quando a gente terminou de orar aqui, disse amém, eu vi o Glória sair debaixo do caminhão. Glória! Encaixou a peça que estava. Foi ou não foi, irmão? Não foi assim mesmo? E a gente chegou aqui. Pregar sobre oração é fácil. Dar aula aos outros de teologia é fácil. Eu quero ver você em campo. Na hora que sua barriga lhe atribular lá para você não sair do interior. Na hora que chegar umas atribuladas lá dizendo que não tem energia. Para ver se você mantém a sua fé ou se você murmura. Porque Deus nos deu uma ordem específica. Eu não quero ninguém nesse lugar murmurando. Entenda, queridos, Deus ouve as orações. Não desista de orar. Eu não sei pelo que você está orando, qual é a causa, qual é o problema, mas uma coisa eu lhe digo: se você estiver orando em nome de Jesus, se você estiver orando segundo a palavra de Deus, se você estiver em Jesus e a palavra dele estiver em você, pode até tardar, mas ele não falha. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Me chama a atenção. Eu vou terminar com esse versículo para você entender algo muito forte. O apóstolo Paulo está preso. E ele vai escrever agora uma carta para a igreja em Éfeso. E aí você pergunta: por que será que o apóstolo Paulo estava orando? Qual é o motivo das suas orações? Quais são os motivos das nossas orações? Ô meu irmão, o cara está preso. Ele queria o quê? O que é que você acha que uma pessoa presa quer? Meu irmão, estou orando aqui porque o diabo está me atribulando nessa prisão, para ver se esses demônios caem por terra, se entra um exército aqui para me libertar. Você vai encontrar em Efésios capítulo 1, versos 18 e 19, o apóstolo Paulo preso, sofrendo, sendo humilhado, e dizer: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Em outras palavras, o apóstolo estava dizendo: eu oro para que vocês sejam salvos. Não estou preocupado se eu estou preso, não estou preocupado se eu estou sofrendo, não estou preocupado se vão me matar lá em Roma, não estou preocupado com nada. A minha oração aqui neste lugar é para que os olhos espirituais de vocês sejam abertos, para que vocês possam compreender a grandeza da salvação de Deus. Queridos, não desista de orar pelos seus familiares que ainda não são crentes. Não desista de orar pelo seu vizinho que é atribulado. Não desista, irmão. Para de reclamar, para de murmurar, para de dizer que está sofrendo, para de dizer que está doendo, e começa a orar, irmãos, porque quando você trocar murmuração por oração, e vamos ver algo sobre isso no domingo, amém? A glória de Deus vai se manifestar nesse lugar. Feche seus olhos.